pessoal, estamos aqui mais uma vez, muito felizes, na poltrona com a Lília. E hoje nosso convidado é o escritor Bruno Oliveira, um querido, um fofo, que está hoje aqui com a gente, está na minha casa, veio passar uns dias com a gente. E a pedido de muitos, ele está na poltrona com a Lilian. E eu vou deixar uns minutinhos para ele dar um oi pro pessoal e se falar com o pessoal de casa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como a Ali falou, meu nome é Bruno Oliveira e eu sou escritor de A Estrela de Seis Pontas, que é o primeiro volume da trilogia Filhos de Arcai. E além de A Estrela de Seis Pontas, tenho contos em alguma antologia, uma delas é um conto na antologia Arquivos do Mal, que também é pela editora Coerência. E eu estou muito feliz, primeiro por estar aqui no Poltrona com a Lilian, porque desde que eu entrei nos serviços editoriais com a Coerência, a gente já assiste outros autores participando do quadro e fica pensando, nossa, eu lá da Paraíba acho que eu nunca vou poder ter a oportunidade de participar do Poltrona. Quando será a minha vez? Quando será a minha vez? Só que aconteceu, né? E estou muito feliz também de estar aqui na casa dela, conhecendo mais a fundo a editora, conhecendo mais a fundo a família e também participando dos eventos. É isso. Foram bons? Foram excelentes. Maravilhosos, a gente né? vai comentar um pouquinho. Vamos falar deles. E como sempre, a gente pede para que nossos leitores, aí de casa do outro lado, mandem suas perguntas, para que participem no final da entrevista. Tem que assistir até o final para saber quem ganhou. Vai estar sendo sorteado a Estrela de Seis Pontas entre essas pessoas que fizeram as perguntas, e só no final que nós vamos estar revelando, tá bom? Então nós vamos começar com as perguntas, Bruno, a gente vai conversando, vai indo para outros lados e acaba esticando a entrevista, tá bom? Primeira pergunta é da Renata Maguese. Oi, Renata. Da Renata Magese, que é escritora, nossa amiga da casa também, participou com o Bruno da Arquivos do Mal, né? É amiga de colega ali, ó, tá junto com ele. E a pergunta é a seguinte: qual o livro mais marcou sua vida como leitor? É uma pergunta muito interessante, porque assim, tem os primeiros livros que a gente lê e tem aqueles livros que a gente lê que realmente marcam. Como eu gosto muito de fantasia e assim é o meu gênero preferido de escrita, eu li As Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin, e foi assim um dos livros que mais marcou a minha vida e que mais me incentivou na escrita. Porque é uma pegada que eu gosto bastante, que é uma fantasia mais medieval, e que depois que eu li As Crônicas de Gelo e Fogo, que assisti a série Game of Thrones, aí pronto, me apaixonei. Eu acho que se ele lançar 1000 livros, eu compro e leio os 1000 livros, assim, brincando. Tirando os da escola, assim, de pequenininho, quando você começou a ler, você lembra qual foi o seu primeiro livro? Harry Potter. Foi Harry Potter? Harry Potter é a minha segunda paixão, na verdade. Eu li primeiro A Câmara Secreta, porque foi emprestado de um amigo, porque assim, eu não tinha o costume, na época era muito pequeno, não tinha o costume de comprar livros para ler. E ele já tinha esse costume, comprou a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, junto. Só que começou lendo a Pedra Filosofal e me emprestou a Câmara Secreta. Eu, meio inocente na história, li o segundo livro primeiro do que o primeiro livro. Me apaixonei, depois... Mesmo assim você gostou? Gostei Não bastante. tem como, né? Não tem como. Não tem como. Mariane Peixoto, querida escritora, leitora, amiga nossa, cliente, amiga, leitora, uma fofa. Queria saber, Bruno, de onde surgiu essa história? Olha, todas as minhas histórias, na verdade, dos livros solo, surgem a partir de contos, ou de sonhos, perdão. E eu sonhei uma vez com uma das primeiras cenas do livro, que é quando ocorre um baile, um cerimonial num castelo e a rainha sofre o atentado. Isso eu sonhei e assim, do nada, acordei e já pensei, nossa, isso vai virar um livro, tenho que desenhar os mapas porque aquele mundo não existe, eu tenho que criar. Então uma das primeiras coisas que eu fiz no universo de Arcai para desenrolar a história foi desenhar os mapas, foi criar os mapas e saber onde as coisas iriam acontecer. Foi através de sonho. Eu acho que até o sonho de escritor é diferente, não é possível. Gente, porque eu nunca sonhei com um castelo, com nada disso. Eu vejo os escritores falando que sonham, eu acho que eles vão dormir pensando. E sonham, né? Porque tem a ver, eu sonho com o que vai dormir pensando. Porque não é possível, tudo que vocês escrevem, vocês pensam cada coisa assim, de filme. Poxa Exatamente. vida, a gente não sonha isso, pessoa normal não sonha assim. Escritor sonha muita coisa louca. Deve ser, viu? Outra pergunta da Mari também. Você tem mais projetos em mente, fora a trilogia? Vamos lá. Esse aqui é uma trilogia, Isso. né? Trilogia Filhos de Arcai. Isso. A Estrela de Seis Pontas,
O segundo é qual? A Guerra de Luz e Sombras. Já está escrito? Já está naquela fase final de escrita. Como que é o nome? A Guerra de Luz e Sombras. A Guerra de Luz e Sombras. E o terceiro? O terceiro, não comecei ainda, lógico, mas já tem o título, Um Novo Grande Ciclo. E os três, tá tudo na sua cabeça? Tá, já tá tudo o final? Tudo certinho na minha cabeça. Lógico que durante a escrita a gente vai, tipo, escrevendo um capítulo, e às vezes vai modificando algumas coisas. O escritor, ele é assim, ele começa escrevendo um diálogo, um capítulo, quando ele termina, que ele para e diz, não, isso ali eu não planejei dessa forma, mas as coisas vão andando, nascendo, né? Com as suas próprias pernas, mas o final... Mas a estrutura da história inteira, início, meio e fim, você tem. Tem. Gente, que personagem vai ficar, que personagem vai morrer, porque assim, tanto eu como a Jade Nalan, a gente tem aquela fama de matar alguns personagens. Ai, meu Deus, então, maldosos. a gente já sabe mais ou menos quem fica e quem vai. Tá, aí a pergunta pra ela que eu acabei interrompendo, né? De onde surgiu essa história? Através de sonho. E, se eu não me engano, a outra pergunta foi se tinha outros projetos, Isso, né? mais projetos em mente para a trilogia. Sim, sim. Quando eu terminar a trilogia, eu quero fazer alguns livros complementares, que às vezes até as pessoas perguntam sobre a história de Arcais, sobre a história de cada tribo, sobre as línguas antigas, porque no livro eu não criei uma linguagem antiga, mas tem algumas palavras que as pessoas às vezes gostam de perguntar significados e tudo mais. E falar um pouquinho mais sobre você coloca no final, né? Isso, exatamente. Então tem alguns outros projetos em relação a esse universo e também um projeto que já está escrito, que eu acho que vai falar um pouquinho mais a respeito, que eu não vou me prolongar agora. E esse mapa, Bruno, você que fez? Esse mapa eu fiz o esboço e depois desenhei assim de uma forma mais legalzinha, mas fui eu que criei, fui eu que desenhei. Cada cantinho, tudo na sua cabeça? Tudo na minha cabeça. Inclusive, vou fazer o merchan agora do site da trilogia, tá lindo. Que depois a gente pode disponibilizar o link, que você pode, até antes de ler o livro, eu aconselho, porque você pode acessar esse mapa e lá vai ter os pontinhos vermelhos em cada cidade que você pode clicar e você já é direcionado para a história daquela cidade e tudo mais. Da mesma forma os personagens. Então, aí fica bem mais fácil de você... Além da pessoa olhar aqui, ele olha no site e lá tá bem mais explicadinho. A descrição Nossa, de ficou cada lindo lugar. o site, eu olhei também, tá uma graça. Vamos lá então. Emerson Rufino, conhece? Conheço. Conhece? Conheço. De onde vêm os personagens? De alguma forma, se relacionam com alguém que você conhece? E também gostaria de saber como surgiu as ideias para escrever um livro. Essa acabou falando, né? Bom, em relação aos personagens, é um pouco engraçado, porque quem realmente convive comigo, lê A Estrela de Seis Pontas ou outros livros, outras obras que eu tenho participação, e dizem, Bruno, tal personagem é você. Não, mas tal personagem é você. Não, mas tal personagem é você. Eu acredito assim, que tem um pouquinho de mim em cada um, em relação à personalidade. Nos vilões, nos mocinhos, naqueles secundários. Mas eu me inspiro em algumas coisas, em algumas pessoas e até em alguns acontecimentos. Por exemplo, nada a ver, eu estou num ônibus e eu estou passando, olhando pela janela do ônibus e eu vejo uma situação com uma pessoa agindo daquela forma. Eu fico com aquilo na cabeça e acabo transferindo para o personagem alguma ação bem boba, parece boba, mas que para mim tem esse significado, que aconteceu, que tem um valor. Então os personagens dele é assim, ele pega um personagem, tudo que ele tem de bom ele coloca naquele, tudo que ele tem de ruim ele põe no outro, tudo que ele tem de maléfico no outro, então vai vendo. Isso. Todos aqui dentro, Bruno Oliveira. Vamos lá. Robson Coor. Bruno, quero saber, o Robson, né, nosso escritor da casa, Diário de Erasmo, querido, fofo, conheceu o Bruno. Isso. Bruno, quero saber como você lidou com a emoção que a recepção do seu livro te trouxe e se você imaginava que seria essa repercussão. Olha, para um autor iniciante, quando ele publica o livro de forma física pela primeira vez, que o livro chega na casa dele, que ele tira do plástico, que ele cheira as páginas, você não tem noção, é como se um filho teu tá nascendo, entende? É uma emoção muito grande. E assim, eu não esperava, lógico que o livro ele ainda tá com um ano. No início, né? No início. A gente está completando 1 ano de publicação ainda. Então ele não tem aquela repercussão, mas cada leitor que chega, que diz, Bruno, eu li o teu livro, eu gostei, ou Bruno, e vem perguntar sobre coisas que às vezes ficam assim, não ficam bem amarrados, que lógico vai ter a continuação, tem coisas que a gente vai deixar em aberto, e vem com aquela preocupação de perguntar e tudo mais.
é uma forma assim muito gratificante mesmo, e eu não esperava isso, até porque quando eu comecei a escrever esse livro eu não tinha a pretensão de publicar. Até porque eu acho que eu falei pra vocês. Era um hobby também, era aquela situação. Eu estou escrevendo com o intuito de saber até onde a história vai chegar e não quantas pessoas ou quem vai ler o até meu onde livro. chega, né? É. Tá. E assim, por exemplo, você fez um lançamento na sua cidade, Isso. Em Patos? Não, eu fiz na minha cidade natal, que foi Água Branca, mas lá já esgotou, aí eu não tive como fazer na Ah, Patos. você tinha que fazer outro então, Isso. vamos marcar o outro. Poxa vida. E lá na sua cidade natal, Água Branca? Água Branca. Como que foi a repercussão lá? Nossa, foi ótimo, porque assim, eu morei lá na cidade de Água Branca até os meus 16 anos. Só saí de lá pra faculdade de odontologia. E tipo, lá eu deixei uma marca que as pessoas não conheciam. E eu depois cheguei lá como um escritor, e é uma marca que as pessoas não conhecem. E foi uma recepção muito legal, porque eles abraçaram isso. Você saiu de lá como um estudante e foi ganhar a vida. Aí você voltou como o doutor, como dentista, o escritor, conhecido, e as pessoas abraçaram. Abraçaram. Eu fiz o meu lançamento numa Câmara de Vereadores, lotou, e assim, os meus professores antigos foram. Pessoas que eu nem conhecia, jovens de tipo 13, 14 anos, que eu nunca tive contato algum, mas que já tinham contato com a leitura, foram me prestigiar, compraram o livro. E depois, eu acho que eu falei pra ti ontem que, tipo, muitas pessoas, você sabe que compram o seu livro, mas você acha que não vai ler, que tá comprando pra lhe ajudar, porque ele conhece e tudo mais. Só que, tipo, eu fiz o meu lançamento, depois de alguns meses voltei lá e a recepção foi outra. Ah, Bruno, aquela personagem morre, adorei e tal. E eu perguntava, sério que você leu o meu livro? E lógico que eu li, parece uma novela, sabe? E a cidade é muito pequena lá ou não? É bem pequena. Então assim, pra sua cidade, né, você saiu, você voltou vitorioso, um vencedor pra eles e um exemplo pra essas pessoas, né? Eles abraçaram essa ideia. Eu acho muito interessante isso, e eu gosto sempre de mostrar a minha terra, mostrar de onde eu vim, porque assim, a maioria das pessoas saem de cidades pequenas, vão para cidades grandes, maiores e não volta. E eu, assim, o meu primeiro lançamento, lembra que quando a gente lançou vem lançar em São Paulo e tal, eu preferi lançar primeiro lá, uma cidadezinha pequena, mas é a minha cidadezinha. É tanto que na minha biografia desse livro, tá que eu sou de lá. Então eu amo a minha cidade, e todos os outros lançamentos de outros livros, o primeiro vai ser lá. Com certeza, com certeza. Vamos lá então. Eudes, conhece Eudes? Isso. É um leitor nosso, cliente nosso, amigão. Bruno, você fez alguma pesquisa antes de escrever o livro ou foi uma história criada de forma mais intuitiva? Cara, você não tem noção, Eudes. É do tomo literário, né, Eudes? Você não tem noção de quantas pesquisas eu fiz. Porque, assim, o livro, como ele tem uma temática, por mais que seja fantasia, é uma temática medieval, então eu tive que estudar como era a Idade Média para não cometer gafes, entendeu? Ver como era a monarquia, ver como era o sistema de trabalho das pessoas, ver como era a roupa, vestimenta. E não é fácil. Não é fácil. Criar um universo não é fácil. Por exemplo, mapas. Você não pode criar um mapa de um nada onde num lugar neva e tipo no lugar vizinho já não neva. Você tem que seguir uma geografia que case com o nosso universo. Então você tem que estudar bem isso. Estudar também a linguagem das pessoas, estudar como eu trabalhei muito guerra, batalha e tudo mais, eu tive que ver armadura, arremesso de adaga, como é o uso de espadas e tudo isso. Então é uma pesquisa que você gasta mais tempo na pesquisa do que na escrita. Eu acho que eu levei uns 7 meses para pesquisa e uns 5 meses para escrita. Antes de você pensar em escrever A Esperança Sem Pontas, esse universo todo fantástico, né, histórico, você já gostava desse gênero? A fantasia é um dos gêneros preferidos de leitura minha. Então, Harry Potter, As Crônicas de Gelo e Fogo, Os Instrumentos Mortais, que tem essa pegada de fantasia. Séries de TV, então é isso. Fantasia pra mim está, digamos assim, em primeiro lugar nos meus preferidos. Depois vem outros gêneros. Legal. Outra pergunta. Bruno, amo o seu trabalho. É o eu? Não, é o Enos Caldas. Bruno, amo o seu trabalho. Inclusive, já li a sua obra Sonho Lúcido. Não acredito. Não acredito. Pelo Wattpad. Minha pergunta é, você tem pretensão de lançar o físico dele?
Gostei muito da história, assim como a Estrela de 6 Pontas. Seria um grande sucesso. Abraços, mandem beijos para o Nordeste. Beijo Nordeste, beijo Enos. A gente já tem falado tanto nesse tal desse sonho lúcido nessa viagem. Conversamos ontem, né? Conversamos ontem bastante, eu já falei com a Lilian a respeito de como é essa história. Enos e a Lara e Milena foram os meus 2 primeiros betas desse livro. E assim, quando eu terminei, que mandei para eles, eles leram, eles disseram, Bruno, você tem que publicar, porque é uma coisa que é totalmente diferente de Filhos de Arcade. Eles leram os 2? Leram os 2, eles betaram os 2. É totalmente diferente e nem parece que é você que está escrevendo, nossa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é você, porque é uma coisa moderna, é uma coisa que acontece no nosso mundo e a gente é acostumado com aquela tua escrita que é nova, que é de uma coisa que você criou. Eu digo, vamos esperar, porque também, tipo, eu terminei ele em cerca de 3 meses. E eu estava ainda no processo de edição do A Estrela. Não tinha como eu publicar 2 livros ao mesmo tempo. Né? Lógico, as pessoas precisavam pelo menos me conhecer como Bruno F. Oliveira do A Estrela de 6 Pontas, para que eu, como escritor, pudesse assim instigar os leitores a lerem O Sonho Lúcido. Mas que é um projeto que pode estar em breve, então, em breve, no início do ano, sendo lançado na Bienal. Já pensou? Bruno, você escreveu fantasia, aí você, Sonho Lúcido é ficção. Por que terror? Arquivos do Mal. Terror é uma área que eu me aventurei, não só na Arquivos do Mal. Suas outras 2 antologias que você escreveu também são terrores? Tem uma pegada de terror. Tem aquela pegada de terror mais juvenil na antologia Aliens e um terror mais psicológico na antologia Psicopatas. Esse aqui é um terror mais puxado para o lado da demonologia, que eu também tive que ler bastante para poder escrever. E depois que eu escrevi esse gênero, eu até fiquei pensando em escrever um livro inteiro sobre o tema, mas assim, eu vou ter que pesquisar bastante primeiro. Porque e como tem outro ainda, né? A trilogia, vamos ver o que vai sair aí. Senão eu enlouqueço com tanto livro. Que hora que você vai escrever, né, Bruno? Pior é escrever, gente, porque ideias o escritor sempre tem, agora tempo, às vezes, para escrever é o pior. Pergunta do Jean Pimentel, escritor da casa, participou de Arquivos do Mal. Sim. Agora tem um livro com a coerência também, que chama Codinome Nel, tá chegando aí, fresquinho pro ano que vem. Pergunta dele, Bruno, queremos saber como e quando se deu o seu primeiro contato com a escrita. Faz muito tempo? E como surgiu a ideia da história da Estrela de 6 Pontas? Olha, com a escrita de ficção, realmente foi com o início da escrita de A Estrela de 6 Pontas. Mas assim, a escrita, ela sempre esteve comigo, principalmente quando eu iniciei a graduação, que eu participei de pesquisas científicas. Eu era pesquisador na universidade e é tanto que eu publiquei coisas acadêmicas, artigos acadêmicos em periódicos e tal, saiu até em periódico internacional, enfim. Mas eu já tinha esse costume de escrever. Só que quando a gente está na graduação, a gente não tem tempo de estar lendo tanto ficção. Então, quando eu terminei a graduação, eu digo, não, agora é a minha vez de ler e de escrever. Aí foi quando eu comecei. Ah, legal. Lara e Milena, ela é sua beta? É, minha beta. Eu vejo muito de você, tanto em Estrela de 6 Pontas, como em Sonho Lúcido. Você tem algum personagem que é o seu alter ego? É muito difícil falar isso. Ela foi a minha beta nos 2 livros. Ela foi quem me incentivou a tentar publicar a Estrela de 6 Pontas. E, assim, na Estrela de 6 Pontas, eu acho que são mais de 160 personagens. Os que aparecem com frequência no livro. Existem aqueles que só aparecem uma vez que eu nem cheguei a contar. Porque meu Deus! Até no final do livro eu coloco a árvore genealógica. Quem é filho de quem é pai de quem, porque para o leitor não se situar, não se perder, né? Na Estrela de 6 Pontas não tem um assim que eu digo sou eu, mas eu me identifico muito com o Brian, por muitas situações da vida dele. O Brian é um garoto órfão que tem uma participação muito grande. Tipo, no início da história ele não é ninguém, mas no final ele se torna uma pessoa muito importante na história. E em Sonho Lúcido, que a gente já falou, eu sou praticamente o Ben, porque ele é estudante de odontologia, ele tem algumas características muito minhas também, das séries que eu gosto, é uma coisa muito eu. Ben, ele é quase o meu alter ego mesmo. Por que você escreveu, né, o Sonho Lúcido? Lúcido. O que instigou? Também foi um sonho. Eu sonhei que eu estava no McDonald's
com algumas pessoas que eu nunca vi na vida. E, inclusive são os personagens com as mesmas características que eu coloquei na obra. E a gente estava lá e tal, e o lanche estava demorando, e todo mundo desistiu, e eu fiquei. E aconteceu de o meu telefone no sonho tocar, eu atender, e era uma pessoa muito especial na minha vida, e ela falou algumas coisas que você sabe o que é, porque eu te contei ontem, só que eu não vou falar pra vocês, porque senão perde a graça. Surpresa. Mas é uma cena que resume todo o livro, e é uma cena que é uma das primeiras cenas do livro. Uma cena bem importante. Tá acabando? Tá. Tá sem bateria. Ah, menina. Tá. Valéria Gravino. Bruno, sente vontade de escrever outros gêneros? Sim, terror. Terror vai ser o próximo gênero que eu vou tentar escrever, fora a ficção científica e fora a fantasia. Embora você já é bem diversificado, né? Já é, tem jeito. Eliana Portela, nossa querida amiga e escritora. Qual foi o primeiro livro que te encantou? Harry Potter. Harry Potter. Beleza, já tinha falado também, né? Renata, qual o livro mais marcou sua vida de leitor? As Crônicas de Gelo e Fogo. Harry Potter foi o primeiro que me encantou, só que assim, o que realmente marcou foi As Crônicas de Gelo e Fogo, de Martin, que inspirou esse livro aqui. Ai, que bacana. Cláudio Correia Monteiro, como você vê a divulgação dos livros, incluindo seus livros, nas mídias como rádio e TV, e internet através de blogs e YouTube? E para o livro? Olha, eu acho muito interessante essa questão da divulgação, tanto pelos parceiros em IGs literários, blogs e YouTube. TV e rádio eu nunca me aventurei por essa área, mas é um caso bem bacana a se pensar, porque é um meio de comunicação que consegue abranger muita gente. Só é difícil de entrar, né? Realmente. É difícil, mas é muito importante. Seria bom que tivesse um espaço maior da Secretaria da Cultura, alguém tinha que dar um jeito nisso, né? Fernando Siqueira, Oi, Fernando. Nosso amigo, nosso cliente, nosso amigo, leitor. O que você pode contar para nós, leitores, a respeito do segundo volume da trilogia? Tem previsão de publicação? Estamos ansiosos para mais emoção e uma nova história eletrizante. Eu estou tentando agilizar ao máximo. Como você sabe, Fernando já leu o livro, é bem grossinho, é uma história muito complexa e que demanda muito tempo de escrita, mas eu estou tentando finalizar nesse primeiro semestre de 2018 e assim que finalizar já tentar publicar. Eu não posso dizer muita coisa do que vai acontecer no segundo livro, mas algumas pontas soltas elas vão se unir, outras vão se abrir. O livro ele termina com um epílogo que fala do retorno de uma pessoa que as pessoas acreditavam que não existia mais, e o livro ele vai se desenrolar em cima disso, dessa pessoa que retornou, e muita morte vai acontecer, pode ter certeza. Então se as pessoas lembram de alguém que sumiu, saiba que ele vai voltar. O nome do livro já é A Guerra de Luz e Sombras, então a gente já pode pensar muita coisa em relação a isso. Bastante coisa boa. Alexia Matos. Bruno, quais seus autores favoritos? Eu vou dar uma chance pra você, tá? Pode falar internacional e pode falar nacional também. Internacional, J.K. Rowling e George Martin. Nacionais, eu vou citar dois da casa, que são duas pessoas que onde eu vou, eu cito. Jadna Lana, que eu aprendi a amar como amiga e amar como escritora, e Décio Gomes. Eu não tive a oportunidade de ler todos os livros do Décio, mas os que eu li, é uma escrita, cara, que faz você viajar. Ele é maravilhoso. Giovana, faz o sorteio pra gente. 16. 1 ao 16. Número 15. Quem ganhou foi a Valéria Gravino. Parabéns, Valéria. Parabéns, Valéria. Vou acho que a Valéria pra não você. tem, não. E já vai deixar autografado, vai mandar pra você aí. Eu quero agradecer muito, muito, muito de coração, Bruno. Amei ter você aqui com a gente, amei te conhecer pessoalmente, só conhecia pela internet, pelos WhatsApps da vida. Espero que você tenha muitos sonhos, porque seus livros vêm de sonhos, então espero que você tenha muitos maravilhosos e criativos sonhos. E agradeço por tudo que você fez pra gente aqui. E vou deixar você falar um pouquinho pro pessoal para se despedir. Ai, pessoal, essas despedidas me matam, mas eu gostaria de agradecer todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que acompanham o meu e o da Coerência. Agradecer também a todas as pessoas que conseguiram assistir até o final e que gostaram do Poltrona com a Lilian. E também fazer o merchan. Se você ainda não segue o canal da editora, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. É isso. E veja o vídeo, veja o site. E veja o site, a gente deixa na descrição do vídeo. Tá bom? Obrigada, tchau, até a próxima.